acontecendo é que lá no ano de 2019, olha bem, 2019, o ministro Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, resolveu nomear por portaria, sem sorteio, o que já é uma aberração, o ministro Alexandre de Moraes como presidente do inquérito que ficou com o nome de inquérito das fake news. Então, qual era o pretexto? Tem um artigo do Regimento Interno do Supremo que diz que quando um ministro for agredido na circunstância física do Supremo, é razoável, é legal que um ministro do Supremo seja ele próprio o presidente do inquérito. Forçando a mão, claramente forçação de barra, o ministro Toffoli entendeu que a esculhambação na internet era, vamos dizer, o caso moderno de uma agressão que aconteceu dentro do Supremo. Já está errado. Porque a diferença aqui é, se os ministros estavam sendo, como de fato estavam sendo, agredidos, insultados, ameaçados, etc, 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 o caminho correto da lei que o ministro Toffoli poderia e deveria ter tomado, data máxima vênia, que é como nós advogados respeitosamente nos dirigimos criticamente às suas excelências, os magistrados, ele tinha que ter convocado a Procuradoria-Geral da República. Seria uma representação do presidente do Supremo, dando indicações, e a Procuradoria da República deveria fazer. O que estava acontecendo naquela data? De novo, a confusão institucional. Então veja, você tem que a Procuradoria da República não exercia suas funções corretas, o ministro Toffoli, portanto, sem poder confessar, porque eles vivem se homenageando da boca para fora e a canelada por baixo. Infelizmente, esse é o mundo de hipocrisias desse universo da corte em Brasília. Pois bem, porque eu achava que o Procurador-Geral da República não ia tomar as providências corretas, nomeou o ministro Alexandre de Moraes. E este, desde 2019, esse é que é o problema, desde 2019, resolveu transformar esse inquérito numa coisa que não tem fim e resolveu transformar esse inquérito, vamos dizer, uma espécie de inquérito do fim do mundo. Isto, data máxima vênia, com todo respeito, isto não é direito. Isso é incorreto, isso está simplesmente produzindo nulidades para, inclusive, garantir a impunidade dos malfeitores que deveriam ter sido já indiciados, já levados a julgamento, já com ampla defesa, já com presunção de inocência, já com as provas todas feitas. Não, está tudo se perdendo, 2019 para hoje, que são quase 6 anos, 5 anos já. E o ministro está, então todo mundo agora vai entrando. Nesse ínterim, e esse é o problema, 5 anos, por rodízio natural, o ministro Alexandre de Moraes assume a presidência do TSE. Como presidente do TSE, ele tem lá um departamento, e é natural, porque nós temos uma justiça especializada eleitoral e os tempos eleitorais são críticos. Você não pode esperar meses, dias, não sei o quê, por um recurso que às vezes está perdido. Então você tem lá no TSE uma espécie de poder de polícia, diferente do STF, que não tem. O TSE tem uma espécie de poder de polícia nesta dimensão eleitoral. Entendamos bem. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes ficou com 2 cadeiras. Uma, presidente do inquérito no Supremo Tribunal Federal, e outra, chefe do TSE. E aí o que aconteceu? Nas 2 cadeiras, ele mesmo se alegou que seria esquizofrênico, ele mandou um ofício para ele mesmo. Ora, não importa que ele considere esquizofrênico isso, porque vão se passar anos daqui até o julgamento dessas pessoas, e esses ofícios é que ficarão com a memória das tramitações. Não, ele optou pelo caminho apressado e começou a encomendar dos assessores relatórios que usava na outra cadeira. Isto tudo é nulo. Tudo isso vai garantir a impunidade dos grandes canalhas. Ele já perdeu, aparentemente, está perdendo a isenção e o distanciamento. Isso tudo enfraquece, diante da opinião pública, a autoridade que nós precisamos que seja amada mais do que respeitada pelo povo brasileiro. Está tudo errado e a gente precisa urgentemente encerrar esse inquérito e aí as coisas voltarão para a sua normalidade. Nós precisamos ter instituições superiores aos homens, superiores às pessoas. Por quê? Porque é isto que o povo precisa, sabe? Estabilidade institucional, segurança jurídica e não ficar dependendo deste ou daquele candidato ou deste ou daquele ministro. Aliás, a barafunda, sabe? São coisas gravíssimas que estão acontecendo a deformar a institucionalidade brasileira. Pessoal, então o Ciro Gomes traz aí um breve resumo de como tudo aconteceu lá atrás e veio, avançando essa ditadura do judiciário, e para voltarmos à normalidade, este homem precisa cair. Eu vou mostrar aqui o vídeo da Ludmilla, que ela também revela uns podres e o que o Brasil precisa fazer nesse avanço contra o ministro Alexandre de Moraes, porque a direita está sendo perseguida. Então quem precisa cobrar são os deputados parlamentares de direita que estão articulando esse movimento do 7 de setembro para derrubar este homem, e o povo brasileiro precisa estar junto
luto. Nós precisamos lutar. Então pode ficar tranquilo, vai ser uma manifestação pacífica com apenas um grito, que é, dentro da lei, nós podemos pedir impeachment de um homem. Queremos o impeachment de Alexandre de Moraes. E é como o Ciro Gomes aqui diz, tudo que esse homem fez tem que ser nulo. Porque a forma que ele usou os seus poderes, as duas presidências, para articular, criar o relatório, as conversas ali nos bastidores do seu gabinete, isso tudo tem que provar que teve irregularidade e que tem que ser tudo nulo. E tudo que esse homem fez desde lá de trás, desde quando ele assumiu o TSE, tem que acabar. Os presos do 8 de janeiro tem que sair, a inelegibilidade do Bolsonaro tem que acabar, tem que voltar com seus poderes políticos. Tudo que ele fez tem que ser anulado. Mas antes de eu mostrar aqui os podres do Alexandre de Moraes que a Ludmilla traz e arrebenta com ele, eu vi uma matéria enquanto eu preparava esse vídeo pra vocês, pessoal. Vocês sabem que o Elon Musk, o dono do Twitter, tá fazendo um avanço contra a censura, a favor da liberdade de expressão. Isso na Europa, em alguns outros países também, na Rússia, na China, tanto é que nem tem mais o Twitter. E aqui no Brasil ele também, vocês sabem disso, a gente já comentou sobre isso aqui, ele avançou contra essa censura no Brasil. E o Zuckerberg, né, vendo que ficou feio pra ele ter uma companhia tão grande que é Facebook, Instagram, WhatsApp, as Threads, ele é dono de grandes redes sociais que são lotadas no mundo hoje. E ele ficou para trás porque ele é um homem reconhecido como apoiador da censura, esquerdista e tal, e ele já está se arrependendo. Olha só, Zuckerberg revela a pressão do governo Biden sobre a Meta para censurar conteúdos sobre o Covid-19, ele está arrependidinho, olha só. O presidente executivo da Meta, o Mark Zuckerberg, afirmou que a administração de Joe Biden tentou censurar conteúdos relacionados à Covid-19 em 2021. A acusação foi divulgada em uma carta endereçada ao presidente do Comitê de Justiça do Congresso americano, Jim Jordan, desta segunda-feira, dia 26. Então foi ontem, pessoal. Ele está vendo toda essa articulação que está acontecendo no mundo e com certeza ele está sentindo um peso sobre ele. E como ele é uma pessoa que sempre acata ordens para censurar, seja qual seja o assunto, ele está sentindo peso. Zuckerberg alegou que a equipe de moderação da Meta foi pressionada sistematicamente pelo governo para remover ou restringir certos tipos de informações sobre a pandemia, incluindo humor e sátira. Foi nossa decisão retirar ou não o conteúdo, e somos responsáveis pelas nossas decisões, incluindo as alterações relacionadas ao assunto que estamos dizendo aqui, que fizemos na sequência dessa pressão, comentou o CEO, classificando a atitude do governo americano como errada. Política de moderação e influência do governo Biden. Em sua carta, Zuckerberg enfatiza que hoje a Meta tomaria decisões diferentes em casos semelhantes e que a empresa está pronta para reagir diante de novas tentativas de influência externa. Além disso, revelou que o incidente envolvendo Hunter Biden, filho do presidente, também foi alvo de intervenções do governo. Então a coisa lá nos Estados Unidos está feio mesmo. O governo Biden pressiona as redes sociais para censurar. E aí foi para, né, a picadinha aí que a gente sabe da doença aí que veio da China e também sobre o filho do presidente. Então ele usava os seus poderes para censurar a Meta, o Facebook, o Instagram, enfim. E vocês acham que isso não aconteceu no Brasil também? Ele se posicionando assim começa a mostrar que talvez ele vá agir contra a censura. E amigos, se as grandes redes sociais aqui no Brasil começar a ir contra a censura do Alexandre de Moraes, assim, todos começarem a catar. Não, a gente não vai pagar multa, a gente vai fechar o escritório, a gente vai sair do país. A pressão vai ser tão grande em cima desse homem que ele vai cair. Ele vai cair, pessoal, estamos perto. Nunca estivemos tão perto de derrubar o ministro da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. Então vamos seguir nessa luta, tá? Eu achei muito importante trazer essa informação para vocês. Mas vamos ver aqui a Ludmilla arregaçando com Alexandre de Moraes e com o judiciário, né, e apontando ali um pouco sobre como o Brasil tem que comportar agora. O que os brasileiros precisam fazer, vamos dar uma olhada, olha aí. O pagador de imposto já vai começar a pagar do bolso pelos desatinos de Alexandre de Moraes. Nós tivemos essa semana a primeira decisão no Brasil que condena o Estado, ou seja, a União, a pagar indenização para uma pessoa pelos desatinos de Alexandre de Moraes. Então já é o pagador de imposto começando a sofrer no bolso pelas barbeiragens do Alexandre. E eu vou resumir essa história aqui para você entender o que aconteceu. Trata-se do ex-deputado estadual do Paraná, Homero Marchese.
O Alexandre de Moraes mandou bloquear todas as redes sociais do Homero Marchesi em novembro de 2022, sem qualquer comunicação. Na verdade, isso acontece com todo mundo. Comigo também, quando eu perdi minhas redes sociais, eu não recebi comunicação nenhuma. Ele simplesmente bloqueia, não te notifica, não te intima para que você possa se defender. Simplesmente você tem que sair caçando, você tem que imaginar que foi ele que deu a ordem, o que vamos combinar não é difícil de imaginar, né? Enfim, você tem que imaginar que a ordem veio dele, aí você tem que mandar o seu advogado ir lá para tentar descobrir se realmente a ordem veio dele, e daí começar a entrar com as medidas judiciais cabíveis, que no caso hoje em dia é nenhuma, né? Enfim, sem notificar o Homero Marchesi nem nada, simplesmente deu a canetada, e aí ele perdeu as redes, ficou sem saber, porque começou a procurar, começou a caçar, começou a futucar e descobriu, durante o processo, que a canetada, para surpresa de 0 pessoas, tinha vindo do Moraes. Mas o mais impressionante foi o motivo pelo qual o Moraes mandou bloquear as redes sociais do Homero Marchesi. Esse bloqueio aconteceu após um relatório da Assessoria Especial de Combate à Desinformação do TSE, que depois acabou virando o tal do CIED, né? Aquele órgão que tem aquele olho que tudo vê. Então, na época, esse Ministério da Verdade, ou melhor, a tal da Assessoria de Combate à Desinformação, disse que uma publicação do Homero Marchesi poderia incitar ações agressivas contra os ministros da corte. Mas que publicação foi essa? É claro que eu fui para o Twitter tentar descobrir que publicação foi essa. E eu descobri que a publicação é essa aqui. Ele colocou uma espécie de um panfleto, um folder, com uma chamada de uma palestra, de um evento que os ministros iriam participar em Nova York, dizendo: atenção, comunidade brasileira em Nova York. E ele, em cima do tweet, ele escreve: oportunidade imperdível. Então, a assessoria de combate à desinformação do TSE resolveu entender que essa publicação do Homero Marchesi poderia ser, quem sabe, de repente, pode ser uma incitação a algum tipo de agressão aos ministros. Olha como são sensíveis, né? Para qualquer um que tenha meio neurônio funcionando, é claro que você vai entender essa publicação do Homero Marchesi como sendo uma publicação irônica. E ele poderia, sim, estar incitando os brasileiros em Nova York para irem lá ao local, sim, fazer legítima manifestação. Então, só uma alma muito sensível, como são as almas dos ministros do TSE e do STF, para achar que uma publicação como essa estaria incitando a violência. Então, o que aconteceu? O Homero Marchesi teve as redes derrubadas por conta dessa publicação, que não continha nada, não continha violência, continha ali um sarcasmo, ou até mesmo você pode estender a sua interpretação como sendo uma interpretação para que as pessoas, os brasileiros em Nova York, comparecessem ao evento para se manifestar, o que ele tem todo o direito de fazer, e as contas dele permaneceram bloqueadas até dezembro de 2022, menos a do Instagram. Por que menos a do Instagram? Ninguém sabe. O Alexandre de Moraes esqueceu de desbloquear do Instagram. Ele não tem o direito de esquecer? Pois é, esqueceu. Então o Homero Marchesi processou a União por, abre aspas, erro do Alexandre de Moraes, por ter desbloqueado as outras redes e ter deixado o Instagram inativo. Então, com isso, ele perde o contato com o público dele, ele perde o direito de se expressar no Instagram, perde essa importante ferramenta de comunicação, que é o Instagram. O processo caiu na primeira vara federal de Maringá e foi julgada pelo juiz José Giacomo Mendes. É verdade, esse juiz acabou condenando a União, sim, a pagar R$20 mil de indenização ao Homero Marchesi por esse erro, esse esquecimento do Alexandre de Moraes. Ou seja, um erro procedimental que acabou prejudicando a parte. Entretanto, eu não vou ficar aqui tecendo grandes elogios a essa decisão, não, porque me parece que esse juiz, em algum momento da sentença, ele deu uma escorregada. Ele disse que o bloqueio das redes do Homero Marchesi foi necessário para garantir a integridade, enfim, eu não tive acesso à sentença, procurei, não achei, então eu estou me baseando no que a imprensa divulgou. Então esse juiz, em algum momento da sentença, teria dito que
Esse bloqueio, naquele momento, ele se fez necessário, mas no momento posterior ao evento já não se fazia mais necessário. Então eu tenho essa ressalva aí para fazer em relação a essa sentença. No meu ver, essa sentença não está 100% correta, porque deu essa passadinha de pano aí para a sanha censora do Alexandre de Moraes. Mas tirando isso, a decisão está correta. Então condenou a União a pagar R$20 mil de indenização ao Homero Marchese, dizendo que a demora de 6 meses para liberar o Instagram levou à perda de comunicação, transtornos, constrangimentos, frustração consideráveis, causando repercussão na carreira política, profissional e pessoal do autor, decorrente da demora na apreciação dos recursos. Então fica aí. Isso já é o início de muitas e muitas e muitas ações que as vítimas de Alexandre de Moraes vão começar a propor contra a União. E que fique claro aqui uma coisa: sempre que houver dolo, que for reconhecido o dolo, ou seja, a intenção do agente público, pessoa física, em prejudicar alguém por meio do seu cargo, a União poderá entrar com a chamada ação de regresso. O que é essa ação de regresso? É quando a União ou qualquer ente público entra com uma ação para que aquele agente que errou seja condenado a indenizar o ente público, na pessoa física. Se um médico, por exemplo, um médico da rede pública, comete ali um erro médico e o Estado for condenar a pagar a indenização àquele paciente, acaso o erro médico não seja justificável, o Estado vai poder entrar com uma ação de regresso contra aquele médico na pessoa física, no CPF, para que o médico ressarça os cofres públicos. Então, nada impede de um dia o Brasil, caso termine a ditadura, que todas essas condenações que a União vai ter que pagar de indenização para um monte de vítima, porque isso vai acontecer, um dia isso caia na conta em ação de regresso para o Alexandre de Moraes. E isso aqui que eu estou dizendo não é apenas um desejo, é uma previsão. Estão vendo o tanto que é importante o povo agora, porque tudo isso que o Alexandre de Moraes está fazendo, está vazando, né? Mais um caso extraordinário. Eles iam fazer uma reunião lá nos Estados Unidos, a própria sede que ia fornecer o espaço para os ministros fazerem essa palestra, essa reunião, já tinha divulgado lá no sistema deles, do jeito deles, na cidade lá onde eles iam fazer, que os ministros iam estar lá. Aí o que o homem fez? Pegou essa informação, criou um post para avisar, isso um post que já era público, tá? Já estava sendo divulgado que os ministros estavam lá. Este homem pegou e postou aqui no Brasil, no Instagram dele, olha só pessoal, os ministros vão dar palestra lá nos Estados Unidos. Uma oportunidade imperdível, fazendo ali, como ele é uma pessoa assim, contrária ao STF, uma ironia, né? Olha pessoal, eles vão lá, pô, vocês podem estar lá, assim, não tem nada de errado nisso. Foi bloqueado todas as suas redes sociais. Os ministros olharam aquele post, onde ele mostrou que eles iam palestrar lá, não gostaram e censuraram o cara. Então assim, essas coisas, esses detalhes que estão saindo um após o outro, que incriminam os ministros Alexandre de Moraes, porque os ministros, né, não só o Moraes dessa vez, porque envolveu todos os ministros. Isso incrimina eles e mostra cada vez mais as irregularidades, e você pode achar que não, mas o mundo está vendo. Ah, mas o mundo não pode fazer nada, olha como é que tá Nicarágua, olha como é que tá Venezuela. Amigos, eles não são o Brasil. Brasil é o gigante aqui da América Latina. Nós ditamos o ritmo e ditamos muita coisa no mundo inteiro. Então o povo lá fora não quer, né, uma insegurança judiciária que está acontecendo como hoje no Brasil. E pode vir sim mais e mais pressões, junto com a pressão do povo, junto com a pressão do parlamento. Os 11, os 10, os 15 ali, que é o sistema que manda no Brasil, não vão aguentar a pressão. Vão ter que descartar Alexandre de Moraes. Então temos que ir pra cima, tá ok? A manifestação está marcada para o dia 7 de setembro, onde nós vamos mostrar o verdadeiro poder do povo e de forma pacífica e ordeira, vamos aos milhões nas ruas pedir o impeachment de Alexandre de Moraes.
tá ok? Peço pra você comentar aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso, qual é a sua posição, o que você acha, de onde você fala, é muito importante, tá? Comenta também pra amigos seus, manda, né? Compartilha esse vídeo pra mais pessoas, pra patriotas, nos grupos de política, para que eles saibam o que está acontecendo no Brasil e o tanto que estamos perto. Ninguém pode desanimar agora. Essa é a hora, tá ok? Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.